vai iniciar a gravação para a gente dar início, né? Já foi iniciada a gravação. Perfeito. Senhores conselheiros, conselheiras da Câmara Superior de Pós-Graduação, boa tarde. Eu gostaria de agradecer à SODES pela organização da reunião, pela disponibilização da pauta e do compartilhamento dos dados. Gostaria de externar a minha alegria novamente de estar aqui presidindo essa câmara dessa do professor Claudiano. Como é sabido de todos, visita a China por questão de projetos pessoais da sua unidade acadêmica de matemática. E, uma vez declarada aberta a nossa reunião ordinária da Câmara Superior de Pós-Graduação, eu queria passar para a apreciação da ata da 159ª reunião ordinária que realizou-se no dia 14 de maio de 2025. Então, se algum conselheiro tiver alguma inserção nessa ata, por gentileza se manifeste. Alguém? Alô? Posso proceder com a enquete? Pode proceder. Pronto. Colocado em votação. Nós estamos com 17 conselheiros. Então, eu acho que tinha dado uma oscilada, eu acho que eu perdi meu sinal por alguma razão. Ok. Está aparecendo na enquete para você, professor Carlos? Apareceu, votei. Apareceu. Minha imagem aqui está congelada. Acho que tem algum problema na câmera. Congelada para você a minha ou a sua imagem? Não, a minha. Acho que para todos devem estar. Perfeito. Bem, pessoal, a gente ainda tem mais 2 votos de conselheiros. Se não proceder à votação, então eu posso computar como abstenção, como a gente já vinha falando previamente nas reuniões, professor. Vocês Ok. colocam uma sugestão que parte até da própria Câmara. Agora sim, todos votaram. Então, Perfeito. 17 votos favoráveis, nenhum contrário e nenhuma abstenção. Pronto. Então, a ata foi aprovada por unanimidade. Eu acredito, estou observando aqui nos comentários, que a internet tá bem instável mesmo. Estava na universidade, no campus sede. Eu vim para casa, acho que também acabou de informar que em Patos também. Então, vamos tentar continuar com a reunião, seguindo a nossa pauta e espero que não dê problema e a gente não tenha problema com o quórum mínimo da nossa reunião. Ok? Bem, então vamos passar para os expedientes. Tem algum expediente, professor Edmilson? Não, professor Carlos. É só no caso do sentido, né? A gente já tinha conversado que, como a gente está expedindo as convocações com uma certa antecedência,
solicitar a compreensão dos conselheiros, a gente entende que tem as atividades, mas na impossibilidade para que a Câmara, os conselheiros e as conselheiras comuniquem os seus suplentes. Até aqui a gente teve um quadro bastante positivo, que foi a diminuição de forma substancial dessa pauta em vários processos, e a gente está conseguindo fazer, diminuir essa pauta. Então, se a gente não tem quórum, isso acaba prejudicando e esses processos ficam acumulados. E aí tem as demandas que chegam à secretaria pedindo resposta, e isso acaba também a gente sendo alvo, digamos assim, de pressões, né, por essas respostas. Perfeito. Muito obrigado, professor Edmilson. Eu reitero, né, a fala do professor Edmilson. Quando a gente, se por alguma razão o conselheiro titular não puder participar, ou a conselheira não puder participar, por gentileza, informe ao suplente. O nosso regimento, as reuniões, eu entendo que a gente está no início de período, temos as aulas, mas pelo nosso regimento, as reuniões das câmaras são prioritárias, né? São prioridade. Então, é importante que a gente atenda ao calendário, né? Daqui a pouco a gente vai, inclusive, falar sobre o calendário das nossas reuniões aqui na Câmara Superior de Pós. Bem, e não havendo mais expedientes, a gente passa para as comunicações. E aí eu vou começar, depois eu abro a palavra, cedo a palavra para os demais conselheiros e conselheiras. Eu queria só trazer 3 informes muito rápidos. Na verdade, estava aqui como informe, mas eu já falei, né? É sabido de todos que o professor Claudiano se encontra na China, retornando no próximo dia 20. Foi para uma missão de pesquisa, né? Não foi uma missão da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, mas foi uma missão de pesquisa previamente agendada, e esperamos que na próxima reunião ele esteja presidindo essa Câmara. A segunda comunicação é que nós estamos, desde ontem, como foi informado via Processei e também divulgado nas redes sociais, recebendo o professor Eduardo Beltrame, da Universidade Mbizwai, né, que é uma universidade Mohammed bin Zayed, eu acho, do Reino Unido, aliás, dos Emirados Árabes Unidos, Reino Unido não, dos Emirados Árabes Unidos. É uma universidade especializada em inteligência artificial, recém-criada, e que o objetivo dele é apresentar a universidade e abrir as portas para parcerias, intercâmbios e também envio de nossos estudantes, aqueles que desejarem estudar nos Emirados Árabes, as portas estão para essa universidade se abrindo, né? Então, ontem tivemos visitas em alguns laboratórios da universidade, mais voltado para a questão de saúde e computação, que é o foco dos projetos dele. Tivemos uma agenda na reitoria no final da tarde, também uma agenda com os colegas de computação, e hoje pela manhã ele fez a apresentação lá no auditório do CertBio, que foi aberto para todo mundo, foi amplamente divulgado, e agora à tarde ele está viajando para Recife. Então foi uma visita bastante produtiva, estreitamos os laços, e como os Emirados Árabes agora fazem parte também do BRICS, e recentemente a gente foi aprovado no edital da CAPES do BRICS-NU, nós acreditamos que as vinculações por meio de projetos e mobilidade acadêmica se tornarão uma realidade com o Reino Unido. Eles apresentaram, no caso o professor Eduardo apresentou informações muito importantes, principalmente no tocante a pagamento de bolsas para alunos via universidade no Reino Unido. Então, assim, muito interessante. Professor Edmilson, alguma informação? Não. Só para informar uma retificação depois.
Ok, mas é porque a minha câmera estava com um problema aqui, eu ajustei, aí por isso que eu reabri. tá, ok. Eu pensei que ia comentar alguma coisa. E só mais duas falas rápidas. Uma então, a visita do professor Eduardo Beltrame e o PROAP. Né? O pessoal tem me perguntado muito sobre o PROAP. E na última semana eu estive aqui em Campina Grande com o Luiz Pessan, que é exatamente responsável pelo setor de programas e bolsas na CAPES, a coordenação de programas e bolsas. E a resposta dele foi, por incrível que pareça, ele sabe do PROAP tanto quanto a gente, né? Em virtude de atraso na votação dos orçamentos, é, recortes de recursos e transferência de recursos de uma pasta para outra, de um ministério para outro. A CAPES vai se reunir, salvo engano, esses dias para definir a questão do PROAP e quando estará disponível para o uso pelos programas de pós-graduação. É preocupante, então a preocupação de vocês também é a nossa preocupação, porque não conseguimos fazer definitivamente nada, nem na PRPG, nem nos programas, se a gente não tiver os recursos PROAP disponíveis. Então é isso, assim que eu tiver a informação, eu estou acompanhando em tempo real o Fórum de Pró-Reitores de Pós-Graduação, assim que tiver qualquer informação, sinalização de liberação do PROAP, eu estarei comunicando a vocês no mesmo instante que eu tiver a informação disponível, ok? E por último, também tem me perguntado sobre o concurso de professor visitante. Esse eu queria que vocês tivessem um pouco de paciência, porque quando a gente finalizou o concurso que encaminhou para a SRH, foi observado que na construção do edital, antes da gente assumir a gestão, na construção do edital tinha alguns questionamentos e algumas sugestões por parte da Procuradoria Federal com relação ao edital que aparentemente não foram atendidas. Então, a SRH, por questão de segurança jurídica, resolveu consultar a Procuradoria Federal antes de proceder com as contratações. Então, acredito que o procurador deve estar devolvendo o processo de hoje para amanhã, se não já devolveu para a SRH, com o posicionamento dele, aí acredito que, a partir daí, teremos a discussão por parte da reitoria SRH e assim que tivermos informações mais atualizadas do andamento do processo, a gente pode disponibilizar no grupo dos coordenadores ou por e-mail, assim como vocês desejarem. Mas, no âmbito da PRPG, o processo encerrou naquela ocasião em que finalizamos e publicamos o resultado final do edital. Ok? É sabido, né, que esse edital ele foi construído as vagas em 2024. Então, as vagas foram disponibilizadas em 2024. Quando a gente entrou na gestão, ele já estava com o prazo, já faltava basicamente uma semana para fechar o período de inscrições, e nós tínhamos já várias inscrições por parte dos candidatos. Então, só para informar que estamos acompanhando essa consulta da SRH junto à Procuradoria Federal sobre a construção do edital. E aí, lógico, conversando com o professor Camilo, eu vi que alguém colocou aqui, eu acho que Gustavo colocou questão de destinação de vagas. Esse foi um edital passado, Gustavo, mas o professor Camilo, com sua equipe, já está analisando a questão orçamentária para a disponibilização de vagas para um novo edital. E aí teremos uma outra construção do edital, já com a perspectiva da gestão atual. Tá bom? Bem, então, em síntese, é isso, professor Edmilson. Agora eu vou abrir a fala para os conselheiros e conselheiras, para depois entrarmos na ordem do dia. Por gentileza, quem quiser se pronunciar, trazer alguma comunicação, por favor, levante a mão. Eu acredito que essa
Nessa plataforma é com a mãozinha também, né? Você marca. Ok. Por gentileza. Bem, professor, enquanto alguém não se coloca para comunicações, só para retificar que de fato o professor Gustavo colocou que estavam com duas entradas e aí acabou computando dois votos. Então a ata foi aprovada com 16 votos favoráveis, nenhum contrário e nenhuma abstenção. Só para deixar constando na gravação da reunião esta retificação, tá bom? Perfeito. Alguém gostaria de falar, Edmilson? Está inscrito? Nenhuma inscrição, professor. Perfeito. Então, em não havendo inscrições, vamos para a ordem do dia. O primeiro ponto da nossa pauta é o item 4.0, é a apreciação do calendário de reuniões da Câmara Superior de Pós-Graduação. O professor Claudiano, juntamente com a SODES e a Câmara, já construíram, né, um calendário. Eu acho que esse calendário, pelo ponto de pauta, ele ainda não foi aprovado aqui. Eu acredito que todos os conselheiros e conselheiras já têm conhecimento desse calendário. Ele tem a reunião de junho ocorrendo no dia 10, exatamente hoje, do mês de julho, dia 17, agosto, dia 12, setembro, dia 17, outubro, dia 16, novembro, dia 18 e dezembro, dia 10 de dezembro. Então, essa é a agenda que está, logicamente, baseada também nas outras reuniões das outras câmaras. Então, foi colocado uma análise paralela com todas as câmaras para não ter choque. Então, agradeço desde já o trabalho da SODES em disponibilizar um calendário com tempo hábil para que os conselheiros e conselheiras possam se programar. E agora a gente tem o desafio, como Câmara, de aprovar ou não esse calendário. Então, eu abro para discussão, caso alguém tenha algum comentário, por gentileza se manifeste. Enquanto vocês estão se inscrevendo, eu queria só destacar que realmente era uma dos pontos importantes da gente, né, o professor Claudiano, eu, o professor Flávio, juntamente com a SODES, era deixar previamente agendado para que houvesse um planejamento e com isso a gente não tivesse problema de falta de quórum nas nossas reuniões. Algum inscrito, professor Edmilson? Jonas. Jonas, por gentileza. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Pronto. Professor, eu gostaria de saber como é que a gente tem acesso a esse calendário. Esse calendário vai ser disponibilizado, né? A gente não tinha disponibilizado antes, eu acho que a gente chegou até a apresentar na última reunião, tem essa lembrança, só que aí por conta da perda do quórum não foi possível se avaliar, mas a gente encaminha o calendário por e-mail. Tudo bem, obrigado. Por nada. Ô, Jonas, e também a gente não divulgou antes, para que não circulasse um calendário que não foi aprovado na Câmara. Ok? Exatamente. Mais alguém? Algum outro inscrito, Edmilson? Não, né? Não há mais nenhum inscrito. Perfeito. Bem, então, em não havendo inscritos, vamos partir para a votação da apreciação do calendário. A enquete já está disponível. Nós estamos com 17 conselheiros na sala. Aí quem tiver duas entradas só realiza uma votação, tá bom? Pronto, já foi, todos votaram. Calendário aprovado por unanimidade. Muito obrigado, professor Edmilson. Então, o calendário aprovado, vamos para o segundo ponto da nossa pauta. Que o processo está encaminhado para diligência, professor Edmilson?
ou ele tem parecer? Leandro está aqui. Isso. Mas ele está aqui na pauta, ele está encaminhado para diligência. Ele tem parecer esse processo? Vou projetar a tela agora. Por gentileza. Então, o processo SEI número 23096-068-820/2024-68 é o processo em que Francisco César Costa Nogueira encaminha para apreciação a proposta de criação do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Petróleo e Transição Energética, o PPCP-TE. O processo ele foi redistribuído para o professor. Então, falhou um pouco, viu, professor Carlos? Está falhando. Todos me escutam ou a falha é minha? Tô escutando, Edmilson. Acho que a falha é do lado do Carlos mesmo. Certo. eu estou ouvindo vocês, alto e claro. Pronto. Pronto, agora melhorou. Sua imagem foi que travou, professor. Bem, o professor Carlos ele tinha falado, né, do processo que tinha sido redistribuído para o professor Leandro Balbi e que até então, pelo que consta no processo, a gente entende que está em diligência. Mas o professor Leandro está na sala e aí acho que ele pode se pronunciar. Meu pessoal, bom dia. O professor Carlos ter feito Boa tarde. a vez por conta que estava com problema na sua conexão. Professor Leandro. Obrigado. Fica à vontade, Leandro. Boa tarde, pessoal. Eu acho que é isso mesmo. Até onde eu entendi, o processo continua em diligência. Esse processo ele foi repassado a mim e até então o último parecer 51 pedia, né, que os requerentes atendessem a alguns questionamentos feitos pelo, eu esqueci o nome, do parecerista do parecer 5. Então, no parecer 5 tinha vários questionamentos e no parecer 51 foi isso. Foi colocado em diligência e continua assim. Ok. Então, obrigado, professor Leandro. Então, em não havendo parecer em virtude do processo estar em diligências, vamos para o terceiro ponto de pauta, que é o processo SEI número 23096-007-145-2025-81, em que Natália Gibson de Freitas Levi recorre da prova escrita do processo seletivo de mestrado regido sobre o edital número 50 de 2024. A relatora é a professora Cecília Paranhos Santos Marcelino. Professor Carlos, a professora Cecília justificou a ausência, mas o parecer já consta no processo. Inclusive, desde o dia 15, aproximadamente um mês, esse parecer consta. Você pode ler, Edmilson, por gentileza? Posso. Ao senhor presidente, professor Dr. Claudiano Oliveira Alves, a CSPG, SODES. Relatório dos fatos. O processo em tela trata-se de recurso contra a reprovação da candidata Natália Gibson de Freitas Levi em processo seletivo do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais. Ocorre que a candidata recorrente participou do processo seletivo do programa de pós citado, que ocorreu de forma eletrônica com a realização das provas escritas via sistema Google Forms, com o consequente envio das respostas para a gestão do processo seletivo, composta pela banca avaliadora, sob determinação de prazos estabelecidos no edital 51/2025. Relata que a recorrente, no dia da realização da prova, houve uma pequena questão técnica pontuada com relação ao mecanismo utilizado para a realização da prova, e que a mesma, junto a outros colegas, comunicaram à comissão do processo seletivo.
Ciente, a comissão sanou a intercorrência técnica e conferiu um prazo de 15 minutos a mais para a realização da prova, além de outras instruções, conforme o documento 523.5570. Afirma que, ao realizar a prova e subir seu arquivo para a gravação e entrega, o mesmo não comportava seu arquivo resposta, que teve dificuldades em razão do tamanho de sua resposta, e que, devido à complexidade do tema, não poderia ser reduzida, sob pena de não entregar uma resposta a contento, restando o envio de uma resposta incompleta conforme relato da requerente. A requerente foi reprovada com nota 4,5 e por apenas responder uma questão. Em recurso ao programa, a comissão reavaliou a prova com base nos critérios apontados pelo edital 51/2025, entendendo pela não aptidão da candidata que respondeu apenas a questão 1 no certame, conferindo-lhe nota 4,5 e, consequentemente, reprovação, conforme o documento apensado aos autos, além de rebater o outro argumento de instabilidade do site. E resignada a candidata recorre a esta Câmara, conforme regimento universitário e normativa do próprio edital 51/2025, alegando de que não deu causa ao envio de uma só questão, pois foi o site que inviabilizou o procedimento por completo. Conforme os fatos apresentados, passamos à discussão. Fundamentação. Inicialmente, resgata-se a ideia de que o edital é ato administrativo normativo, amparado no artigo 37 da Constituição Federal, e transmuta-se na lei que rege o certame, por ele especificado. Desta forma, em relação ao edital, que geriu o processo seletivo de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, não observou-se irregularidades sobre disposições e prazos que venham invalidar suas regras. Observa-se que as determinações para a realização da prova, para a correção e para o uso do sistema técnico que foi utilizado, foram expostos no edital e que a responsabilização de manuseio do sistema era direcionada aos candidatos do processo, devendo o candidato administrar sua operacionalidade e habilidade de uso. Além disso, que a intercorrência técnica que houve restou solucionada pela comissão, conforme documento, como a própria recorrente apresenta, com a resolução do problema e a concessão de tempo adicional de mais 15 minutos, não havendo que se falar em prejuízo aos candidatos, posto que o problema havia sido ultrapassado. Outro ponto levantado pela candidata foi sobre o sistema não comportar sua resposta, fato explicado pela comissão no sentido de não proceder, visto que o sistema foi elaborado para comportar 50.000 caracteres, já que em formulários programados do Google Forms a capacidade é de 200.000 alfanuméricos. E aqui tem um link. E conforme sua resposta, anexa em requerimento, conta com 3.835 mil, atribuindo 3.835, atribuindo um lastro significativo para a construção da resposta da questão 2 e até mesmo complementar a questão 1. A comissão aponta também o fato de outros alunos conseguirem executar a prova e não haver outras reclamações no sentido de incompletude das respostas, reverberando na questão habilidade para manuseio do sistema, que emerge como o fator de maior problema à candidata requerente. Que, com relação à sua nota e classificação, é parte do mérito avaliativo da comissão de seleção, que possui respaldo técnico-científico para atestar a qualidade das respostas, não sendo oportuno a terceiros, como no meu caso, adentrar no mérito avaliativo, sob pena de ferir um direito da comissão, a qual não apresenta indícios de quaisquer irregularidades na condução do processo seletivo. Por observar que não há motivos para desconsiderar os procedimentos e as decisões da comissão de seleção do programa de pós-graduação em Ciências Sociais, visto a requerente não conseguir, de fato, estabelecer uma inconsistência direta que identifique de forma objetiva a relação de sua reprovação com a sua situação no decorrer do processo seletivo. Decisão. Diante do exposto, parecer segue no sentido de indeferimento do pedido da requerente, com manutenção da nota proferida pela Comissão de Seleção do Programa de Pós-Graduação, no certame, por entender que neste caso é o melhor posicionamento. Este é o entendimento, salvo melhor juízo, da Câmara. Obrigado, professor Edmilson. É Então, o parecer parecerista é contrário, né, ao pedido da requerente
E nós passamos para o momento de discussão sobre esse processo. Então, quem tiver algum comentário, por gentileza, pode se inscrever. Algum inscrito, professor Edmilson? Não, professor. Então, vamos para a votação do parecer da professora Cecília Paranhos, que é contrária ao pedido da requerente. Quem for favorável ao parecer da professora Cecília, que é contrário ao pedido da requerente, nós vamos ter a nossa enquete agora. Então, temos a opção de favorável ao parecer da professora Cecília, que é contrário ao pedido da requerente. Tem a opção contrária e tem a opção de abstenção. E está destacado na enquete a apreciação do parecer contrário. Restando apenas mais um conselheiro votar. Concluímos. Parecer aprovado com 16 votos favoráveis, uma abstenção e nenhum contrário. Perfeito. Então, parecer aprovado. Vamos para o próximo ponto da pauta, o item 4.3, processo SEI número 23096-008106/2025-00, em que Matheus Soares de Lacerda, aluno do programa de pós-graduação em Ciência da Computação, solicita prorrogação de prazos para a defesa de dissertação. Já estou vendo o professor Aloísio aqui, então estamos com o nosso parecerista. Boa tarde, professor Aloísio. O senhor tem a palavra. Boa tarde, professor Carlos. Boa tarde também aos demais colegas, conselheiros. Como é um processo simples, eu vou ler apenas a análise e o parecer. Então, em sua justificativa, o requerente destacou 4 pontos que fundamentam o pedido de prorrogação, a saber, conciliar atividades profissionais e acadêmicas, dificuldades no acesso a dados para a pesquisa, avanço na pesquisa e necessidade de finalização, e o compromisso com a entrega e o novo cronograma. Dentre os motivos destacados, este relator considerou relevante a dificuldade no acesso a dados para a pesquisa, que, de acordo com o requerente, abre aspas, a escassez de bases de dados compatíveis com o escopo do estudo dificultou a condução das análises necessárias, fecha aspas. Além disso, o requerente ainda aponta que, abre aspas, atualmente já possuo uma quantidade substancial de experimentos concluídos, o que me permite adiantar uma parte considerável do trabalho. No entanto, algumas etapas críticas ainda precisam ser finalizadas, como a análise aprofundada dos resultados, ajustes metodológicos e a consolidação dos capítulos finais da dissertação. A prorrogação do prazo permitirá que esses aspectos sejam devidamente concluídos, garantindo a qualidade e o rigor científico exigidos. Fecha aspas. Finalmente, de acordo com o despacho anexado pela coordenação, o requerente possuía, até a presente solicitação, 35 meses de curso. Deste modo, após todo este período, este relator entende que seria um prejuízo maior para o erário a não conclusão do curso. Então, o parecer, tendo em vista os fatos acima destacados, sou de parecer favorável ao pleito do requerente. Ok. Muito obrigado, professor Aloísio. Em discussão, o parecer do professor Aloísio Freire. Alguma escrita, Edmilson? Não. Professor, deixa eu só tirar uma dúvida. Ele está pedindo quanto tempo de prorrogação? Qual o prazo? Ele pediu 3 meses de prorrogação. Perfeito. Além dos 6 que ele já tinha conseguido junto ao colegiado, né? Além dos 6. Perfeito. Alguém, Edmilson? Não? Então vamos para a votação do parecer
do professor Aloísio, que é favorável ao pedido do requerente. Já 2 votos de conselheiros. Mais um voto. Aprovado por unanimidade, professor Carlos. Obrigado. Obrigado, professor Aloísio. Próximo ponto da nossa pauta, o item 4.4, processo SEI número 23096-088-522/2024-94, em que Alana Kelly Maia Macedo Nobre de Lima, professora desta universidade, encaminha para apreciação a minuta de resolução que aprova a criação do curso de especialização em educação à distância na educação profissional e tecnológica da Escola Técnica de Saúde de Cajazeiras, da Universidade Federal de Campina Grande e da outras providências. O processo estava aqui com o professor Dermeval, ele não foi redistribuído? Não, professor. Perfeito. Porque E nem estava tem... em diligência, né? Ele emitiu um parecer, Okay. ele colocou em diligência, mas antes de terminar o mandato dele, ele conferiu um parecer. Mas aí a gente pode redistribuir, se for o caso. Não. Se o parecer está aí, a gente pode apreciar. Eu acredito que esse processo ele já eu acho que é a segunda ou a terceira reunião que ele... Isso. Então, eu acho que a gente pode apreciar. Se os conselheiros se sentirem confortáveis... Tranquilo. Então, ninguém se Inclusive, ele manifesta. colocou em diligência na última reunião, mas emitiu o parecer antes de concluir A o diligência. mandato. Isso, o mandato. Não, eu sei o que aconteceu. Ele estava precisando de uma informação sobre a autorização da UFCG para funcionar em regime de EAD. Exatamente. E nós conseguimos a documentação junto ao MEC, e aí ele fechou o parecer dele antes do mandato dele terminar. Eu acredito que é o mesmo caso de um processo em que a professora Iana, eu acho que também vai relatar. Sim, exatamente. Então, a gente pode fazer a leitura. Desculpa estar pedindo para fazer a leitura, é que eu estou com a tela muito pequena, senão eu faria a leitura. Como é um caso complexo, né, é interessante que de fato se faça a leitura. Eu só vou pedir licença, se for o caso, para a gente fazer a leitura a partir da fundamentação, pode ser? Por gentileza. Sim, por favor. Fundamentação. Projeto do curso de pós-graduação Lato Sensu em Educação à Distância na Educação Profissional e Tecnológica tem como objetivo principal oferecer formação continuada a graduados em diferentes áreas do conhecimento, mediante conceitos e estratégias de aproximação e de associação da educação à distância à educação profissional e tecnológica, considerando as vantagens e as limitações dessa articulação, e tendo como referência a perspectiva da formação integral, emancipatória e comprometida com a transformação social. As disciplinas do curso ocorrerão a partir de tecnologia remota, online, inserida na modalidade de educação à distância e regulamentada pelo MEC e pela UFCG. Não terá financiamento pela Divisão de Seleção e Aperfeiçoamento da SRH da UFCG e será ofertado no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil, o qual financiará o pagamento de bolsas para coordenador, professor e tutor. Na minuta consta do curso consta a organização administrativa do curso, formas de admissão, regime didático, verificação do rendimento escolar, requisitos para a obtenção do certificado e as disposições gerais e ou transitórias. O curso tem a previsão de início para o ano 2025, com duração máxima de 18 meses, e traz em sua apresentação a identificação do curso com referências políticas e legais, contextualização, justificativa da oferta, participantes, objetivos, perfil profissional de conclusão, justificativa da oferta, organização do curso, trabalho de conclusão do curso, infraestrutura, avaliação do curso, equipe responsável e referências. Serão ofertadas 150 vagas, com ofertas de vagas especiais, candidatos e candidatas pretos e pretas, pardos e pardas indígenas, quilombolas e para pessoas com deficiência.
O curso terá uma duração de 18 meses, composta de 3 módulos, sendo cada módulo ofertado uma única vez, dentro do qual deverá ser elaborado o TCC e ocorrer a sua defesa. O curso terá 360 horas, distribuídas em 12 disciplinas obrigatórias, incluindo aquelas destinadas à elaboração do TCC. Análise da minuta do curso. Na análise da minuta do curso realizada no dia 14 de maio do corrente ano e que está em anexo ao processo, notou-se algumas divergências em relação às exigências da Resolução 05/2022, sendo as principais relatadas abaixo, sendo anexada ao processo uma nova minuta de resolução. Na seção 1 do colegiado do curso, nota-se a ausência de um representante do corpo técnico administrativo, que sugiro que seja inserida. Na nova redação, este item foi devidamente corrigido. A forma de apresentação do TCC não está bem definida. De acordo com a resolução, esta deve ser na forma presencial. Na resolução 05/2022 da Câmara Superior de Pós, está descrito no artigo 26, parágrafo 1º, que o TCC pode ser apresentado sob a forma de monografia, de resumo ao artigo, aceito ou publicado em anais de congresso científico nacional e internacional, ou em periódico de abrangência nacional e internacional relacionada com a área de conhecimento do curso. E no parágrafo 10º está descrito que nos cursos à distância é obrigatória a realização de sessão de defesa presencial do trabalho de conclusão de curso, mesmo no caso de artigo científico. Portanto, sugiro que sejam inseridas estas exigências na minuta do curso. Na nova redação está definido como será o TCC e sua forma de apresentação. No artigo 27 está citado que para a conclusão do curso, somente poderá ser recebido o TCC do aluno que tenha obtido em todos os componentes curriculares nota igual ou superior a 7. No artigo 34 está descrito que em cada disciplina será verificada a assiduidade e o aproveitamento, com prevalência dos aspectos qualitativos e quantitativos, onde o discente deverá ter 75% de frequência mínima às atividades didático-acadêmicas de cada disciplina, alcançar média aritmética igual ou superior a 7, sendo que no parágrafo 2º está citado que o professor terá autonomia para definir as metodologias de ensino e de avaliação do desempenho acadêmico, sendo que os resultados da avaliação serão expressos por meio de conceitos excelente, bom, regular e insuficiente, sendo considerado aprovados os discentes que obtiverem conceito regular, bom e excelente. Portanto, subtende-se que o conceito regular será no mínimo 7. Sugiro que seja feita uma correção entre os conceitos e as notas, já que na Resolução 05/2022 da Câmara Superior de Pós-Graduação está descrito em seu artigo 21, inciso 1º, que a avaliação deve ser expressa em valores numéricos de 0 a 10. Na nova redação, esses itens foram devidamente corrigidos. Nos cursos à distância está previsto no artigo 21 que a avaliação do aproveitamento acadêmico pode ser realizada por meio de atividades presenciais e ou não presenciais, sendo que no parágrafo 2º está descrito que nos cursos à distância é obrigatória a realização de pelo menos uma avaliação presencial que deve corresponder a 60% da nota final, o que não está definido na minuta do curso. Na nova redação, este item foi devidamente corrigido. Inserir na minuta do artigo 25, nos cursos à distância, levando em conta suas especificidades e assegurando ao aluno o direito a realizar a recuperação do aproveitamento acadêmico em, no máximo, 3 disciplinas, desde que as solicitações apresentadas sejam deferidas pela coordenação. Na nova redação, este item foi devidamente corrigido. Destaco que na resolução número 1 do Conselho Nacional de Educação da Câmara de Educação Superior, cita em seu item 5, artigo 2º, parágrafo 1º, que os cursos de especialização somente poderão ser oferecidos na modalidade à distância por instituições credenciadas para este fim, conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 80 da Lei nº 9.394, de 1996, e o Decreto 9.057, eu acredito que seja de 2017. Portanto, 2027, né? É 2027? Está Não, 2027. Está 2027, ok. Portanto, antes da autorização do início do curso, este credenciamento deve ser realizado pela CGPG, da UFCG.
Assim, após análise do processo, compreende-se que o mesmo atende às exigências legais e atende também às demandas da educação dessa modalidade educacional, considerando sua expansão e a iminente necessidade de capacitação de profissionais, e ainda considerando o parecer da conselheira Edinaura Almeida de Araújo, do CEP, do Centro de Formação de Professores, da UFCG, Campus Cajazeiras, foi favorável ao pleito e destaca que o PPC, ao qual se refere este processo, encontra-se em conformidade com o que foi encaminhado pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica e pelo Sistema de Universidade Aberta do Brasil e com a Resolução 05/2022 da Câmara Superior de Pós-Graduação da UFCG, que regulamenta os cursos de pós-graduação lato sensu nesta instituição. Assim, sou de parecer favorável, salvo o melhor juízo deste colegiado. Campina Grande, 26 de maio de 2025. Assina o professor, até então conselheiro, Dermerval Araújo Furtado. Obrigado, Edmilson. Agora você pode tomar água. Parecer longo, mas era importante, porque o professor Dermerval, em outras reuniões, ele havia questionado na minuta alguns pontos e ele destacou que todos esses pontos foram devidamente corrigidos e com tempo hábil para ele poder emitir o parecer que foi favorável. Então, em discussão sobre o parecer favorável do professor Dermerval quanto à aprovação e criação do curso de especialização em educação à distância e educação profissional e tecnológica, por favor. Algum inscrito, Edmilson? Não, nenhum inscrito, professor. Então, e não havendo inscritos, vamos para a votação, por gentileza. Restando apenas 2 conselheiros para a votação. Apenas um. Restando apenas um conselheiro para votar. Bem, a critério da Câmara eu posso encerrar. Agora foi. Perfeito. Parecer aprovado com 16 votos favoráveis, nenhum contrário e uma abstenção. Perfeito. Obrigado. Vamos para o próximo ponto. O item 4.5, processo SEI número 23096, 081-614/2024-43, em que Gerlane Cristine Bertino Veras, professora dessa universidade, encaminha para apreciação minuto de resolução que aprova a criação do curso de especialização em Gestão na Educação Profissional e Tecnológica da Escola Técnica de Saúde de Cajazeiras, da Universidade Federal de Campina Grande e da outras providências. A relatora é a professora Iana Alexandra Alves Rufino, que já está na minha tela aqui. Desde já agradeço, professora, pelo parecer, e a senhora tem a palavra para poder fazer a leitura do seu relato. Boa tarde a todos, obrigada, Carlos. Eu só queria fazer um esclarecimento antes de ler o parecer, que eu fiz uma reunião com o professor Dermerval, ainda antes dele se afastar, porque como na reunião passada ambos os processos entraram em diligência, a gente decidiu fazer uma reunião para a gente sintonizar e a gente dar um parecer que não tivesse divergência, né? Então, as mesmas coisas que ele solicitou a requerente do processo dele, eu solicitei a requerente do meu processo. Só que no meu caso, eu optei por anexar a minuta que ela colocou, e no meu parecer, eu relato isso, que agora a minha análise está se baseando nesse novo documento. Então, eu não me remeto ao que estava faltando na outra, porque agora eu estou dando parecer dessa nova minuta, essa já corrigida,
tá certo? Porque são exatamente os mesmos pontos que o professor Dermeval pontuou lá, e é bom que tenha sido lido antes do meu processo, porque eu não vou repeti-los aqui. Tá certo? Desculpa, professora, eu ia até propor, caso a senhora deseje não repetir o texto, fique à vontade. Não, eu não fiz assim, porque porque na reunião a gente tinha decidido isso, mas eu entendo que o professor Demeval é muito zeloso com os pareceres dele, né? Com o parecer, então ele colocou todo o histórico. Mas como eu agora analisei essa nova minuta que me foi enviada, eu apenas relatei que ela foi anexada por mim, eu solicitei essas reformulações e depois anexei. Então, as 2 minutas constam no processo, né? Tem um documento e a última, que foi a que realmente foi analisada para o parecer, né? Porque o parecer anterior, inclusive, eu cancelei o parecer anterior, porque eu já tinha assinado na reunião passada. O professor Demerval não tinha assinado ainda, então ele não precisou fazer cancelamento de parecer, eu precisei, certo? Só isso. Então, eu vou passar direto para o histórico do meu processo, vai listar todos os documentos, eu só queria ressaltar, no final desse histórico, que é o parecer cancelado, ou seja, o processo entrou em diligência por entendimento coletivo na reunião da CSPG do dia 14 de maio de 2025. Aí o outro documento é o termo de cancelamento do parecer citado acima, depois o termo de cancelamento da minuta de resolução a pedido desta conselheira e a nova minuta de resolução anexada por esta conselheira e enviada pelo requerente por e-mail a pedido, com retificações de alguns artigos e termos. Certo? Só isso. Aí a análise. A análise do processo permitiu constatar que o processo, já identificado, trata da solicitação de criação de um curso lato sensu em gestão na educação profissional e tecnológica a ser ofertado na modalidade de educação à distância, com foco na área da educação, especificamente na sub-área de ensino profissionalizante. O projeto pedagógico do curso foi aprovado no âmbito do colegiado da ETSC e do CEP, da CFP. A ETSC, com sua reconhecida atuação na formação profissional e tecnológica, assume um papel estratégico ao propor este curso de pós-graduação lato sensu. A minuta de resolução do curso considera as peças constantes em outro processo SEI, que aí está identificado, no qual consta a aprovação de outro curso lato sensu da ETSC, Docência na Educação Profissional e Tecnológica, bem como considera a Resolução 5/2022 desta Câmara, que trata do Regulamento Geral dos Cursos e Programas de Pós-Graduação lato sensu no âmbito da UFCG. Porque no início do texto da minuta, eles se referem a esse outro processo C, que na verdade foram 3 cursos propostos, né? Então, um que é esse que o professor Demerval relatou, esse que eu estou relatando, e o outro que já foi aprovado na reunião anterior a essas 2. Este regulamento passará a normatizar o curso de pós-graduação lato sensu em nível de especialização, denominado curso de especialização em gestão na educação profissional e tecnológica, caso receba aprovação nesta Câmara. Durante a análise da minuta de resolução, algumas retificações foram solicitadas à requerente, que o fez de pronto, e a minuta considerada para o parecer a seguir é esta última versão anexada. Parecer, diante do exposto, tendo por base a análise das peças do processo e verificando a total consonância da minuta de resolução apresentada com a resolução 5/2022 CSPG, sou, assim, de parecer favorável ao pleito da requerente, salvo o melhor juízo desta Câmara. Obrigado, professora. Então, em discussão, o parecer da professora Iana, que é favorável à criação do curso em questão. Algum inscrito, professor Edmilson? Não, nenhum inscrito, professor. Então, vamos partir para a votação do parecer favorável à criação da legislação. Normalmente estamos com 16 conselheiros, só restando mais um voto. Apenas um único conselheiro, restando votar.
Parecer aprovado por unanimidade. 16 votos favoráveis, nenhum contrário e nenhuma abstenção. Obrigado, professor Edmilson. Obrigado, professora Iana, pelo parecer. Próximo ponto de pauta, o item 4.6, processo 23096-011-831/2025-57, em que Thaís Jordânia Porto dos Santos, aluna do programa de pós-graduação em Linguagem e Ensino, solicita prorrogação de prazo para a defesa de tese. O relator, professor Robson Fernandes Barbosa. Prazer revê-lo, professor Robson. Oi, professor Carlos, muito bom te ver de volta, viu? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Edmilson, boa tarde, e boa tarde meus colegas também. Boa Você tem a palavra, professor. Joia, vou ser bem breve, gente. Então, esse processo ele entrou em diligência na última reunião, tá? Trata de Thaís Jordânia Porto dos Santos, e ela solicita o pedido de prorrogação, lá no Programa de Graduação em Linguagem e Ensino, o PPGLE. O processo foi pedido de diligência no dia 14 de maio do presente ano, pela necessidade de esclarecimentos e atendimento às normativas institucionais. Então, eu faço referência ao documento SEI. A discente, ela entrou no programa em 2020 e já usufruiu de 6 meses de prorrogação. Então, esse prazo foi concedido pelo colegiado de curso, né? Então, ela solicita mais a dilatação aí, a prorrogação do prazo, e a gente vai fundamentar o pedido da aluna. Então, considerando que a discente apresentou os documentos necessários pendentes para efeito de esclarecimentos e atendimento às normativas institucionais, conforme a Resolução 3 de 2016 e a Portaria de 2002, onde a Câmara Superior de Pós-Graduação, a seguir a gente vem mostrar os documentos que foram anexados, que até então estavam pendentes, né? Por isso que ele foi pedir diligência esse processo. Então, tem a carta de anuência da professora orientadora, agora ela assinou, né? O cronograma indicando direitinho, né, a sua data de defesa, e fica estabelecido no dia 31 de julho do presente ano, né? A justificativa também, que foi alegado, né? E, por fim, tem a versão da data atualizada, totalizando 172 páginas. Então, o parecer, diante do exposto e respeitosamente submetendo à apreciação desta Câmara Superior de Pós-Graduação, sou de parecer favorável ao pedido da pleiteante, Thaís Jordânia Porto dos Santos, salvo o melhor juízo dessa Assembleia, né, dessa Câmara. É isso. Obrigado, professor Robson. Em discussão, o parecer do professor Robson, que é favorável ao pedido da requerente. Algum inscrito, professor Nilson? Não, professor. Então, vamos colocar em votação Estão 2 votos de conselheiros. Mais um voto. Aprovado por unanimidade, professor. Obrigado. Obrigado, professor Robson. Item 4.7 da pauta, processo 23096-010-204/2025-07, em que Morgana Catarine Benevides Neves, também aluna do programa de pós-graduação em Linguagem e Ensino, solicita prorrogação de prazos para a defesa de dissertação. O relator, professor Paulo César Oliveira Diniz. Professor Paulo, boa tarde. E, professor, o senhor tem a palavra, por gentileza. Boa tarde, Carlos, colegas. Também é semelhante ao processo anterior. É uma solicitação de prorrogação de prazo, defesa do programa de pós-graduação em Linguagem e Ensino, e refere-se a uma segunda prorrogação, portanto, foi indeferido pelo colegiado, embora o colegiado se mostrou favorável, né? Tem uma série de documentos, dentre eles a versão provisória, o texto preliminar da dissertação, com 121 páginas, e a carta, a anuência e um cronograma de atividades assinada pela orientadora, doutora Shirley Neves, e também foi anexado recentemente a carta de aceite de artigo para publicação
em periódico científico é uma condicionalidade, né? Inclusive, isso foi dito pela própria orientadora em consulta que fiz para com a mesma. Então, uma coisa simples, e aí considerando que, embora trate-se de segunda prorrogação, né, não permitida ao colegiado qualquer decisão neste âmbito, o mesmo mostrou-se sensível à solicitação, considerando que o texto ainda precisa ser revisado, corrigido e estruturado na língua portuguesa, embora pareça ser algo normal, natural, contudo, é um desafio a mais para a requerente, uma vez que, segundo a justificativa no recurso à Câmara Superior, abre aspas, é minha segunda língua, uma vez que sou surda, fecha aspas. Considerando que a orientadora está ciente e, após consulta feita pela relatoria, informa que o texto está em fase final de correção pela respectiva orientadora, considerando que foi cumprida a condicionalidade de publicação do artigo científico, né, para poder realizar a defesa de dissertação, considerando a importância da instituição se posicionar pela inclusão social e assumir que muitas vezes tem sido vetor de exclusão, somos de parecer, assim sendo, somos de parecer favorável à solicitação de Morgana Caterine Benevides Neves, concedendo prorrogação por 6 meses para a defesa de dissertação a contar a partir do prazo final da primeira prorrogação emitida pelo colegiado do programa. Então, é esse o parecer. Obrigado, professor Paulo. Antes de colocar em discussão, o senhor lembra qual é o prazo, o término da prorrogação inicial? Ela entra em setembro de 23, então setembro de 20, aliás, isso. Setembro de 23, não, de 22, setembro de 24. Se não me engano, até abril, né? Isso, março. Aí então significa dizer que a partir de abril conta. Ok. Mas já está na fase final. A professora Shirley disse que tem atrasado um pouco porque ela que está demorando a correção. Perfeito. Não, era só esse esclarecimento que eu fiquei em dúvida se estava há muito tempo entre o parecer dado agora e o término do prazo adicional, o prazo anterior dela. Tá. Perfeito, chamo no prazo. Perfeito. Então, em discussão, o parecer do professor. Ok. Por favor. Boa tarde. É só para informar que é uma previsão que a defesa seja realizada em agosto, que segundo a nossa última reunião do colegiado com a orientadora, o processo de revisão da dissertação já está em andamento. Então, pretende-se submeter à banca em julho para que a defesa ocorra em agosto. Ok, obrigado, professora Isis. Mais alguém, professor Edmilson? Não, professor. Professor Paulo, muito obrigado pela sensibilidade no seu parecer, em observar a condição muito específica dessa aluna. E vamos colocar em votação o do relator, que é favorável ao pedido da requerente. Restando mais 2 votos de conselheiros. Mais um voto. Aprovado por unanimidade, professor. Obrigado, professor Paulo. Próximo ponto, item 4.8, também um processo do Programa de Pós-Graduação em Linguagem e Ensino, processo 23096-010-377/2025-17, em que Yara Soares do Nascimento, aluna do Programa de Pós-Graduação em Linguagem e Ensino, solicita prorrogação de prazo, para a defesa de dissertação. Relatora, professora Andréa Maria Brandão Mendes de Oliveira. A professora Andréa, ela falou conosco no grupo lá da Câmara que está tendo instabilidade, mas aí o parecer já está aqui. Inclusive foi assinado hoje, tem pouco tempo. Se você quiser, Edmilson, para poupar sua garganta, eu posso ler o parecer. Não, está tranquilo, eu posso ler. Tá, então fique à vontade, por favor. Agradeço, obrigado. Relatório.
Yara Soares do Nascimento, matrícula 222-0150-290 e CPF, como descrito, discente do Programa de Pós-Graduação em Linguagem e Ensino, nível mestrado, ingressou no programa em 2022, no período 2022.2. Teve uma prorrogação concedida pelo colegiado. Fundamentação. A interessada solicitou prorrogação de prazo para a defesa de dissertação pelo prazo de 6 meses, com as seguintes justificativas. Precisa ler e fazer ajustes necessários, bem como para revisão e submissão de artigo. A discente cursou 24 créditos. Considerando que a portaria PRPG da UFCG número 2/2022, em seu artigo 3º, afirma: os prazos que tratam esta portaria não poderão ultrapassar 48 meses no mestrado e 72 meses no doutorado para integralização dos cursos dos programas de pós-graduação da UFCG, considerando, contudo, que a requerente ingressou no programa em 2022 e amparado pela portaria citada logo acima, que concede uma segunda prorrogação excepcional sob a condição de não extrapolar o prazo máximo de 48 meses para mestrado, bem como versão preliminar de dissertação com cronograma de atividades, portanto, teria a requerente o prazo máximo até 2025. Conclusão. Analisando os documentos constantes no processo, verifica-se que o requerente extrapolou os prazos estabelecidos para a conclusão de seu mestrado. Solicitou prorrogação para a conclusão e defesa de dissertação, mas devido aos problemas já explicitados acima, não foi possível. O discente e seu orientador solicitaram uma segunda prorrogação para a defesa, a qual foi indeferida pelo colegiado do programa. O programa foi enviado à CSPG e encaminhado a esta relatora para análise e parecer. Assim, considerando os motivos expostos pelo discente, sou de parecer desfavorável, salvo o melhor juízo desta egrégia Câmara. Deixe-me... Professora Isis pediu para falar, professor. Está em discussão? Sim, sim. Ok. Na verdade, eu queria contextualizar, ela é da mesma turma de Morgana, no caso. Tá? Ela teve problemas, não conseguiu bolsa, então teve uma carga de trabalho muito grande, inclusive ela me orientando. Nós já submetemos 2 artigos desde o ano passado e ainda não obtivemos resposta. Então, a gente está trabalhando no 3º artigo, a dissertação já está pronta, com quase 100 páginas, vamos fazer a última revisão, mas eu parei a revisão para a gente fazer o 3º artigo para tentar essa publicação. Então, a discente já cumpriu todos os requisitos, o que falta do programa é a publicação de artigo, que já foi feita 3 submissões. Então, eu peço assim, que seja revisto o parecer, porque para a gente não perder, né, tudo que foi investido nessa discente. Perfeito. Obrigado, professora Isis. Mais alguém, Edmilson? Até agora não, professor, nenhuma inscrição. Só a fala da professora Isis, que solicita, né, a revisão do parecer em função do que ela já relatou aqui. E agora, no momento, nós temos o professor Bonifácio e Romualdo Rodrigues. Perfeito. Então vamos, professor Bonifácio, por gentileza. Está com a palavra, professor Bonifácio. Professor Bonifácio. Acho que o professor Bonifácio deve estar com algum problema. Poderia inverter. Exato. Isso. Por gentileza. Okay. Professor Romualdo, a palavra. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Me escutam? Boa tarde, sim. Não, só uma dúvida. A aluna teve uma prorrogação de 6 meses e está solicitando agora uma prorrogação à Câmara, é isso? Ela não teve uma prorrogação já de 1 ano, não, né? Só teve 6 meses até agora. Foram 6 meses. Só 6 meses, né? Tá certo. Obrigado, professora. Então, prorrogação de 6 meses, conforme a pergunta do professor
Foi o professor Romualdo, não foi isso que falou? Isso. Eu confesso que eu fiquei com a dúvida, professora Isa, por gentileza, só me tire essa dúvida. Então, a aluna ela teve a prorrogação dos 6 meses do colegiado normal, e essa é a primeira solicitação dela à Câmara ou ela já teve outra prorrogação aqui? Não, é a primeira solicitação à Câmara. Okay. Seria, no caso, a Então, segunda prorrogação, né? Isso, correto. Olha, bem, foi relatado pela orientadora aqui, pela professora Isis, a situação. Eu, particularmente, eu estou com a aluna na mesma situação. O trabalho dela é um trabalho que envolve uma interdisciplinaridade realmente de fato. Está trabalhando com a região metropolitana de Recife. E o artigo dela está numa revista muito boa na área, e o editor entrou em contato 2 vezes dizendo que estava com dificuldade de encontrar revisor com a expertise naqueles pontos. Até que fim a gente conseguiu 2 revisores agora e a situação é exatamente a mesma. Possivelmente ela vai ter que fazer, já tem os 6 meses do programa e possivelmente ela vai ter que requerer também a Câmara por causa da demora da revista. Mas o professor Bonifácio colocou aqui um questionamento, eu gostaria de saber se a requerente extrapolou os 48 meses. Pelo que eu estou entendendo, ela não extrapola os 48 meses, certo, professora Isis? Não, não extrapola. O parecer da professora Andréa passou a entender que, assim, deu a entender que que extrapolaria esse prazo. Ela ingressou no programa em setembro de 2022. Então, 23, 24, exato. Então, setembro de 24 faria os 24 meses. Então, ela pediu os 6 meses adicionais, exatamente. Então, não completa os 48 meses. Correto. Eu acho que a professora acabou errando, assim, se confundindo no cálculo dos meses, quando computou lá na análise dela. Isso. Bem, pessoal, eu não sei se mais alguém quer se posicionar. Professor Bonifácio, eu acho que ela se confundiu no prazo, achou que dava 48 meses, ou extrapolava os 48, e por isso ela foi contrária, porque ela trouxe esse relato em mais de um momento do texto dela. Mas o que a professora Isis comentou, dissertação pronta, artigo submetido, na verdade, 3 artigos submetidos, esperando apenas atender à resolução do programa que exige o aceite de um artigo, e não extrapola os 48 meses, eu acho que foi exatamente um cálculo impreciso por parte da professora Andréa na hora de imaginar que estava extrapolando os 48 meses. Então, se não houver mais nenhum inscrito, professor Edmilson, eu vou explicar o parecer para a gente não ter erro ao votar. A professora Andréa, ela é contrária à prorrogação. E a professora Isis solicita que a gente avalie ou reavalie o parecer da professora Andréa. Então, nós vamos estar votando aqui o parecer da professora Andréa, que é contrário. Então, quando a gente votar, a gente não vai estar votando o que a menina pediu, mas o parecer da relatora. Né? Então, é importante a gente destacar isso para que a gente não vote entendendo errado. Então, acho que a gente pode colocar em votação, o professor Edmilson pode explicar. Se for para votar o parecer da professora, vota-se favorável. Se for para votar o pedido de reconsideração da aluna, vota-se contrário. Exato. Só deixando claro, né, professor? Exato. Então, vou colocar para votação, tá certo? Perfeito. Verificar, ok. Posto em votação. Restando mais um voto de conselheiro. Pronto. O parecer da professora Andréa
obteve 13 votos contrários, um voto favorável e 2 abstenções. Então, nesse caso, o recurso da interessada, né, que é a Iara, foi acatado. Correto, professor? Correto. Perfeito. Então, para que não reste nenhuma dúvida, a professora Andréa, ela deu parecer contrário à requerente, mas o parecer da professora Andréa não foi aprovado aqui, então o pedido da requerente foi aceito a prorrogação dela pelo prazo que ela destacou lá na sua solicitação inicial. Então, vamos para o próximo ponto de pauta, item 23098-008-849/2025-71, em que Antônio Carlos Brandão de Araújo, professor dessa universidade, encaminha para apreciação minuta de resolução que cria o curso de especialização em Engenharia e Gestão de ISG-IA na indústria de processos. 2 pontos, otimização, segurança e gestão ambiental. A relatora é a professora Alfredina dos Santos, que eu não a vi aqui na sala, mas ela deixou o parecer, certo, professor? Isso, deixou parecer e ela justificou. Perfeito. Então, Vossa Senhoria tem a palavra. Certo. No histórico, ela vem e elenca todos os documentos que foram anexados ao processo. Nas considerações, este processo trata especificamente da submissão de um projeto pedagógico para um curso de especialização baseado na Resolução 05/2022 da Câmara Superior de Pós-Graduação. Verifique-se no processo que o requerente apresentou todos os documentos necessários de acordo com a Resolução 05/2022. Além disso, o processo foi apreciado e aprovado pela UAEQ e pelo CEP. O relator na unidade destacou a importância do curso para favorecer e impulsionar o desenvolvimento regional mais sustentável a partir da qualificação profissional. Considerando que as informações apresentadas contemplam a caracterização do projeto pedagógico do curso, que o projeto foi aprovado pela Assembleia da Unidade Acadêmica, creio que é de Engenharia Química, e pelo CEP do CCT, e que o curso é relevante para a capacitação de profissionais da área, sou favorável à aprovação do projeto pedagógico do curso de especialização em IA na indústria de processos, otimização, segurança e gestão ambiental, salvo melhor juízo deste Conselho. Obrigado. Em discussão, parecer da professora Alfredina, que é favorável à criação do curso de especialização. Eu estou feliz em ver a universidade buscando criar cursos de especialização. É um papel muito importante da instituição para com a sociedade e formação de recursos humanos qualificados. Tem alguém, Edmilson, não? Não. Então, vamos para a votação. Parecer do... Desculpa? Estamos com 16 conselheiros. Ok. Tá. Então, apreciação do parecer favorável no processo 2025-71. Por favor, votemos. Restando mais 2 votos. Mais um voto. Aprovado por unanimidade, professor. Obrigado. Processo 4, aliás, item de pauta 4.10, processo 23096-017-832/2025-13, em que Raimundo Nonato Alves da Silva solicita reconhecimento do diploma de doutorado em Engenharia Metalúrgica e de Materiais, emitido pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, FEUP, Portugal. O relator, professor Damásio Fernandes Júnior.
Isso. O professor Damásio ele não está presente, mas ele deixou o parecer pronto, ele justificou. Então, você tem a E aí, palavra. se me permitir, eu posso... Por gentileza. Então, veja, o relatório ele faz toda uma abordagem relacionada ao processo, né, da tramitação, a comissão que foi designada, os artigos pertinentes. Na fundamentação, conforme o artigo 6º da resolução da Câmara Superior de Pós-Graduação da UFCG, de número 13/2017, o processo está integralmente instruído com os documentos exigidos para reconhecimento de diploma stricto sensu obtido no exterior. A análise de mérito feita pela comissão de avaliação aponta que a tese demonstra contribuição científica para a área de engenharia de materiais, o conteúdo é inovador e consistente com as práticas acadêmicas de excelência, a comprovação de aderência ao escopo do programa de pós-graduação em Ciência e Engenharia de Materiais da UFCG, conforme previsto na legislação. Diante do exposto, após a análise da documentação apresentada, da pertinência da tese à área de concentração do programa, né, da UFCG, da regularidade dos trâmites conforme as resoluções CNE/CES número 03/2016 e CSPG/UFCG número 13/2017, e considerando o mérito acadêmico do trabalho e da trajetória do requerente, somos de parecer favorável ao reconhecimento do diploma de doutorado em Engenharia Metalúrgica e de Materiais emitido pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, em nome de Raimundo Nonato Alves da Silva, salvo o melhor juízo dos conselheiros dessa Câmara. Obrigado. Em discussão, o parecer do relator, que é favorável. E não havendo nenhum inscrito, vamos para a votação do parecer do relator, que é favorável ao reconhecimento do diploma de doutorado em Engenharia Metalúrgica e de Materiais. Restando 3 votos. 2 votos agora. 1 voto apenas. Restando o voto de apenas um conselheiro. Então, verificar se alguém saiu. Restando apenas o voto. Então, professor, como já foi assim sugestão dessa Câmara, eu vou encerrar a enquete e o voto que não foi computado, computar. Agora sim, foi. Aprovado com 16 por unanimidade. 16 votos favoráveis. Obrigado. A hora do café da tarde, né? Então, aprovado por unanimidade, vamos para o próximo ponto de pauta. A professora Maria Vanice pediu licença para sair, nós mantemos o quórum, certo, Edmilson? Sim, nós mantemos o quórum. O quórum mínimo é um quórum de 14. Ok. Então vamos para o próximo ponto de pauta, item 4.11, processo SEI 23096-021497/2025-40, em que Carla Gabriela Azevedo Misael, aluna do programa de pós-graduação em Engenharia Química, solicita prorrogação de prazo para a defesa de tese. A relatora é a professora Viviane Farias Silva. Eu acredito esteja na sala. Sim, a professora está presente. Professora Viviane, sei que está tomando café, mas... Por favor, professora, a senhora tem a palavra. Boa tarde a todos, estão ouvindo direitinho? Eu vou pedir para dar baixa em diligência, porque quando eu fui analisar o processo, até falei com a coordenadora,
mas ela está na França, né, no evento, e ela assumiu também há pouco tempo. Ela até passou meu contato para o orientador, mas ele não me retornou. Como não tive retorno, então mandei um e-mail tanto para a aluna quanto para o programa, solicitando a inclusão de documentos, porque como a aluna ela ingressou no doutorado em 2020, ela atingiu 48 meses de curso em 2024. Considerando a prorrogação anterior de 6 meses, que foi a primeira prorrogação dada pelo programa, o prazo final dela seria setembro de 2024, que totalizando 54 meses. De acordo com o regulamento do próprio programa, o máximo para integralizar é 54 meses. Porém, ela está pedindo agora como se fosse a segunda prorrogação, só que é um lapso temporal entre setembro de 24 e esse novo pedido. Então, eu solicitei que fosse adicionado uma documentação para que eu pudesse dar um parecer, que possa ser que ela tenha pedido interrupção, alguma licença, e eu não tenho esse documento para que eu possa analisar. Então, por esse motivo, eu estou solicitando baixa diligência. Perfeito, professora. E realmente, nesse caso, precisa que sejam acrescentadas essas informações, porque pela a nossa legislação se configuraria abandono de curso, né? Porque ela não cumpriu nem pediu prorrogação e acredito que não fez matrícula. Então, essas informações adicionais sobre a possibilidade de trancamento de curso, a possibilidade de licença médica ou coisa desse tipo, é importante antes da emissão. Vocês estão me ouvindo? Agora voltou, sim. Ok. É porque minha câmera parou de vez aqui, eu fiquei sem entender se eu estava com internet. Mas, de qualquer forma, eu acredito que seja a melhor opção antes de dar um parecer com relação a esse processo. Obrigada, professor. Perfeito, professora. Muito obrigado pelo zelo, cuidado com o processo em questão. Ok, eu acho que eu vou ficar sem câmera por enquanto eu resolvo aqui, mas eu vou dar continuidade, né? Então, o processo em questão, ele fica em diligência até o preenchimento das informações requeridas pela professora Viviane. O item 4.12 da nossa pauta, processo 23096-026-929/2025-17, em que Kessiane Cristina de Souza, aluna do mestrado profissional em sistemas agroindustriais, solicita prorrogação de prazo para a defesa de dissertação. O relator, o professor Jaime Emanuel Brito Araújo. O professor Jaime se encontra. O professor Jaime não se encontra, mas o que é que aconteceu nesse processo? Ele chegou a redigir um parecer. O parecer pugnando de forma não favorável. Entretanto, ele emitiu um despacho para o programa de pós-graduação, solicitando que fosse anexado, né, as informações de ingresso ao programa. E aí o programa fez esse despacho no último dia 3, que foi na última terça-feira. Então, acho que como o professor Jaime não se encontra, acredito que ele precisa dessa informação, suponho, né? Por não ter inserido o parecer, não ter assinado, na verdade, o parecer, ele precisava dessa informação para poder fazer a assinatura. Ok. Destacar que provavelmente deve ter acontecido algum problema. Então a gente retira da pauta, é a melhor opção. Acho que com o professor, porque geralmente ele comparece. Então acho que deve ter tido alguma urgência com ele, porque geralmente ele é de comparecer às reuniões. Perfeito. A mesma coisa acontece no processo seguinte ou não? Porque aí vou verificar agora. Então, eu vou falar o processo, o item 4.13, e a gente verifica se vai ser necessário retirar de pauta por ausência do relator também.
É o processo CEI 23096-01570/2025-67, em que Niston Moraes Tavares de Mello, aluno do programa de pós-graduação em Ciências da Computação, solicita prorrogação de prazo para defesa de tese. Também não há parecer. Também não aparecer. Então, retiramos de pauta para apreciação na próxima reunião ordinária do mês de julho. Eu não sei se Leandro está aí, Leandro Balbi. Deixa eu ver. O professor Leandro está. Se encontra. Não sei se ele está disponível, se ele quiser falar alguma coisa sobre esse processo, se há alguma urgência, mas de toda forma não tem parecer algum, né? Mas assim, geralmente, professor, aí eu sei que, logicamente, você tem experiência nessa Câmara aqui, já passou por aqui, e está executando esse trabalho aqui mais uma vez. Em alguns casos, os conselheiros colocam, e a depender da urgência, fica um certo encaminhamento para a de referendo. Então, se quiser, pela disponibilidade do professor Leandro, ser posto alguma necessidade nesse sentido, né? Algumas pontuações, observações. Era exatamente isso que eu ia falar. E peço perdão, eu estou tentando reativar minha câmera aqui, ela desapareceu. Mas se o professor Leandro tiver algum comentário sobre esse processo, a gente pode ouvi-lo e aí deliberar alguma coisa sobre a possibilidade de um ad referendo ou não, quando o professor Jaime inserir o seu parecer. Eu acredito que o professor Leandro não tem, então vamos dar continuidade. Retiramos de pauta também o item 4.13. Certo. Item 4.14, processos 23096-063755/2024-84, em que Adriano Elísio de Figueiredo Lopes Lucena, professor dessa instituição, solicita substituição de aluno de iniciação científica de um programa PIVIC para PIBIT, vigência 2024-25. O relator, professor Damásio Fernando e Júnior, acredito que o professor Edmilson fará a leitura. Sim. Ok, professor, tem a palavra. Sim. Esse processo, inclusive, ele tinha sido despachado para a Câmara Superior de Pesquisa e Extensão, e aí, em virtude da portaria que, quando instituiu a Coordenação Geral de Pesquisa na pós-graduação, transferiu a competência da pesquisa para a PRPG, a professora Fernanda, presidente da Câmara, né? Ela remeteu os autos do processo para a Câmara Superior de Pós. Então, isso é um breve relato, né? Então, a análise. O item 12.7 do edital 11/2024 estabelece que o aluno cancelado ou substituído não poderá retornar ao programa, mesmo que em outra modalidade de bolsa ou de forma voluntária durante a vigência deste edital. Com base nessa cláusula, fica vedada a possibilidade de transição de um aluno já vinculado a uma modalidade do programa para outra, seja esta com ou sem bolsa. A interpretação do dispositivo deixa claro o intuito da norma: evitar movimentações internas de alunos entre as diferentes modalidades durante o período de vigência, resguardando a isonomia do processo seletivo e a estabilidade administrativa do programa. A proposta de substituição apresentada pelo requerente exigiria, portanto, o cancelamento da participação do aluno Philip Presley no PIVIC, com o objetivo de viabilizar sua indicação ao PIBIT. Contudo, como explicitado no item 12.7, uma vez cancelada sua participação, o discente não poderá ser reinserido no programa, ainda que em outra modalidade, inviabilizando, do ponto de vista normativo, a solicitação apresentada. O requerente, em sua argumentação, levanta os seguintes questionamentos que são analisados por este relator. A resolução normativa número 17/2006 do CNPq proíbe restrições quanto à escolha de bolsista pelo orientador. Análise. A referida resolução trata de diretrizes gerais do CNPq para bolsas por cota, mas não invalida a autonomia institucional para regular de forma complementar a execução e a gestão das cotas via editais específicos.
desde que não haja violação direta às normas do CNPq. O edital 11/2024 não restringe a escolha de bolsistas por critérios indevidos, como idade ou desempenho, mas sim por uma questão de vigência e fluxo administrativo, visando garantir isonomia e controle. 2. A substituição seria razoável, pois o aluno já participa como voluntário no mesmo projeto. Análise. Embora do ponto de vista acadêmico pareça razoável, o edital veda essa transição. A regra não prevê exceções, mesmo que o orientador do projeto seja o mesmo. A função da norma é impedir migrações entre programas dentro de uma mesma vigência, o que compromete o processo seletivo e a previsibilidade orçamentária da instituição. Terceiro, a regra prejudica o aluno, parte mais vulnerável, e pode desestimular a permanência no programa. Análise. A norma visa justamente proteger a integridade do processo e a igualdade entre os alunos. Se aberta exceção neste caso, outros alunos voluntários poderiam alegar direito à migração para programas com bolsas, o que poderia fragilizar a gestão dos programas. A previsibilidade e a impessoalidade são princípios que sustentam a integridade da política educacional. E se um aluno bolsista sair por motivo de saúde, o voluntário não poderia substituí-lo? Mesmo nesses casos, a regra do edital permanece vigente. Situações excepcionais podem eventualmente justificar alterações futuras para os próximos editais. Conclusão. Diante do exposto, somos de parecer contrário à solicitação do requerente, mantendo-se a decisão da Coordenação Geral de Pesquisa da PRPG, UFCG, salvo melhor juízo dos conselheiros desta Câmara. Assina o relator, professor Damásio Fernandes Júnior. Obrigado. Em discussão, o parecer do professor Damásio, que é contrário à solicitação do requerente. Não sei se vocês entenderam a complexidade do processo, mas não é tão trivial. O edital, ele veda isso, então, por uma questão de legislação, e há argumentos muito sólidos por parte do professor Adriano, que serão levados em consideração e que serão avaliados com relação às normativas, mas, como muito bem colocado pelo professor Damásio, havia um edital, o edital tinha normas bem definidas, e aí essa migração não era permitida, não é permitida até que seja submetido modificações na legislação. Mas o professor Flávio, em virtude do questionamento do professor Adriano, ficou de conversar, inclusive, com o comitê assessor de pesquisa para analisar essas situações, tá bom? Só para dizer que não estamos alheios a essa discussão e à importância de se escutar os argumentos do professor Adriano colocado no processo. Tem alguém inscrito, professor Edmilson? Não? Até aqui não, professor. Então, vamos colocar em votação. Então, em votação, a apreciação do parecer do professor Damásio, que é desfavorável à solicitação do requerente. Estamos com 15 conselheiros na sala, restando apenas um voto. Saiam, por favor, o processo na pauta. 12 votos favoráveis, 3 abstenções e nenhum voto contrário. Okay. Estamos com um quórum quase mínimo, mas nós só temos um único processo na pauta para ser analisado. Perfeito. Então, vamos agilizar, que eu imagino que podemos perder o quórum. Então, processo 23096-019-535/2025-02, em que Aldo Gonçalves de Oliveira, coordenador do curso de especialização em Geografia, Ensino e Pesquisa no Semiárido, encaminha para apreciação o relatório final do curso. O relator já está aqui na tela, o professor Aloysio Freire da Silva Júnior. Professor, o senhor tem a palavra. Boa tarde novamente, professor Carlos. É só para
para confessar que eu só me dei conta desse processo hoje, quando eu fui olhar a pauta, né? E depois eu procurei dar uma olhada lá na minha caixa de e-mail e eu vi que eu não vi a notificação do e-mail, né? Que realmente a SODES enviou o e-mail notificando no dia, eu acho que dia 5 desse mês, então eu não me dei conta. Mas eu me comprometo na próxima reunião a apresentar o parecer e caso seja necessário, né? Se o requerente achar necessário, eu posso apresentar um parecer antes da reunião, né? Para que a Câmara possa colocar um ato de referendo. Então, caso haja necessidade, eu posso fazer também. Perfeito, professor. Não se preocupe. Esses processos, em geral, eles não têm uma exigência de urgência na emissão desse tipo de parecer. E também, caso seja necessário por parte da coordenação, esse é um tipo de processo muito tranquilo e que costumeiramente é aprovado aqui na Câmara, porque ele é um relatório que segue um padrão já previamente estabelecido e o que a gente faz é um relato do que foi alcançado com essa especialização em termos numéricos, em termos de produto, e a partir daí a Câmara delibera sobre, uma vez que foi ela responsável por aprovar a especialização. Então, se houver necessidade, a gente aprecia o seu parecer e a gente pode emitir um ad referendo. Não acredito que seja a realidade desse processo. Eu entendo que ele será apreciado na próxima reunião. Tá bom? Muito obrigado pelos esclarecimentos e não sei, professor Edmilson, tem alguma informação adicional aqui no item 4.16, em que aparece outros, alguma deliberação? Não, professor. Ok. Só deixar claro, né, que nós tínhamos na pauta, foram 16 processos, né, 16 pontos, na verdade, contando com a aprovação do calendário. Pelas minhas anotações e observações, 4 processos ficaram para análise subsequente, né, na próxima reunião. E, assim, para nós que fazemos parte da equipe SODES, eu acredito que para a Câmara, eu acho que é bastante importante a gente ter feito essa limpeza, digamos assim, andado com essa pauta, porque nós assumimos aqui com, acho que um pouco mais de 30 processos na pauta, e a gente hoje está conseguindo ir para uma próxima reunião apenas com 4 pontos de pauta pendentes. Logicamente que devem surgir mais processos, mas queria deixar registrado aqui o agradecimento da Secretaria a esta Câmara e aos conselheiros pela contribuição para que isso fosse possível de ser executado. Agradecer aqui também, professor Carlos, para mim sempre uma satisfação, a gente compartilhou já espaço lá no Pleno, está compartilhando aqui mais uma vez esse espaço, parabenizado pela condição da reunião. E obrigado, a Secretaria está sempre à disposição para ajudar naquilo que for necessário. Perfeito. Obrigado, professor Edmilson. Então, eu queria me juntar ao professor Edmilson nesse agradecimento aos conselheiras dessa Câmara, pelo compromisso que sempre teve, independente de gestão que estivesse à frente da universidade, essa Câmara sempre foi muito comprometida com as suas pautas, com cada um dos pontos trazidos, e destaco que o compromisso dela deve inspirar as outras câmaras também. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção, pelo compromisso de estar aqui. Sei que muitos teriam aulas para ministrar. Eu, particularmente, teria prova para aplicar hoje na pós-graduação. Tive que pedir uma pessoa para aplicar. Mas porque isso aqui é prioridade, a Câmara é prioridade, e que esses processos eles ajudam o bom andamento da gestão. Queria só reiterar, né, o fato de que na próxima reunião espero que o professor Claudiano já esteja retornando e dizer que foi uma satisfação poder compartilhar com vocês de mais uma ocasião em que pudemos discutir assuntos tão importantes para o bom andamento da pós-graduação. Tenham todos uma excelente tarde, um excelente restante de dia e uma semana abençoada, e espero que tenhamos aí dias
de paz e de tranquilidade e que possamos ter uma universidade cada vez mais comprometida, como foi hoje nessa reunião que tivemos. Muito obrigado, Edmilson, parabéns aí pela condução e boa tarde a todos e a todas. Boa tarde a todos e a todas. Abraço. Abraço.